Esse pé está muito próximo. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que nos acompanham nesta manhã. Desejo sinceramente que essa paz esteja abundando plenamente no cada um de vocês que nos acompanham nesta manhã. Estamos aqui para mais uma manhã para louvar ao Senhor, bendizer o seu nome, dando continuidade a esse trabalho, falando de vida. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês. É maravilhoso nós começarmos mais um dia na presença desse Senhor, desse maravilhoso Deus, desse Deus que nos ama, desse Deus que nos consola, nos conforta, que está conosco em todos os instantes. Adore ao Senhor, louve o seu nome, levante as suas mãos, se curvem diante dele, porque ele é Senhor de nossa vida. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Deus. Sim, meu Senhor. Tua igreja te adora, te exalta, te ama, porque tu és Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, irmã Lívia. Paz do Senhor, irmã Márcia dos Anjos. Sejam todos muito bem-vindos. Estaremos orando. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Deus. Pai do Senhor, irmã Rita. Pai do Senhor, irmã Márcia dos Anjos. Pai do Senhor, Michele. Aleluia. Pai do Senhor, irmã Ivanildo, Deus te abençoe. Deus abençoe, irmã Gil Solange. Deus abençoe, irmã Maria Elizabeth. Deus abençoe. A paz do Senhor, Deus abençoe.
Paz, César. Deus te abençoe. Paz, irmã Norma. A paz, irmã Graça. Que maravilha. Paz, irmã Nilda. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Neia. Deus abençoe, irmã Gina. Paz. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma manhã onde nós nos reunimos para adorar ao nosso Deus nesse projeto chamado Falando de Vida. Eu quero te convidar, nesta manhã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo de número 10. Nós leremos os 18 primeiros versículos deste capítulo. Evangelho de João, capítulo de número 10, os versos de 1 ao que nos dizem assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco da mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai,
e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, que eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do Pai. Bendito Deus e eterno Pai. Te damos graças, ó Deus, por esta manhã maravilhosa de iniciar. Te agradecemos por estar na tua presença. Te agradecemos porque conhecemos a tua voz e declaramos que tu és o nosso verdadeiro e único pastor. Te agradecemos pela porção da palavra que nós fizemos menção nesta manhã. Esta palavra bendita que alimenta, que nos sustenta, que nos dá estrutura para caminharmos e suportarmos tudo nesta vida. Esta palavra é para nós. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, nos orienta, fala para cada um de nós através da tua santa palavra, por ação do teu Santo Espírito. Te peço, ó Deus, essas coisas em nome do Filho Jesus. Amém. Bem, irmãos, como nós podemos notar, o texto que acabamos de ler, ele é um texto onde existem muitas metáforas, porque ele se trata de uma parábola. E antes de entrar nos dois versículos que eu quero destacar para os irmãos nesta manhã, que são os versículos de número 10 e 11, que nos dizem assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O 11, que nos diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Antes de nós entrarmos nesses dois versículos, eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas que nos dará um entendimento melhor desse texto. O Evangelho de João, ele tem uma característica singular em relação aos demais evangelhos. Esse é o único evangelho aonde Jesus, por 7 ocasiões, ele utiliza a expressão eu sou. E isso não é para aqueles estudiosos da Bíblia, não há nenhum espanto nisso, porque esse evangelho, para você que conhece bem a palavra do Senhor, é o evangelho, o quarto evangelho, em que João ele busca mostrar a identidade de Cristo como verdadeiro Filho de Deus. Nele, ele dá ênfase à plena divindade do Filho de Deus e à sua plena humanidade. O Evangelho de João, ele se concentra em dar ênfase a essa
realidade do Filho de Deus. Agora, por que Jesus utiliza a expressão eu sou? Para respondermos isso, é necessário, eu vou apenas relembrar você. Êxodo, no capítulo 3, o versículo 14, aquele texto maravilhoso aonde Deus fala com Moisés na sarça ardente. Os irmãos hão de lembrar que Moisés, ele pergunta pelo nome do Senhor. E o nosso Deus, ele responde para Moisés da seguinte forma: eu sou o que sou. E eu gostaria que você guardasse 4 expressões que estão intimamente ligadas ao motivo pelo qual Deus se apresentou com esse nome, se identificou desta maneira ao responder Moisés. A primeira é que essa expressão ela se refere à eternidade de Deus. A segunda razão é que se refere à sua soberania. A terceira razão, ela se refere à sua autoexistência. E a quarta, que ela se refere à sua autossuficiência. Antes de Deus, nunca houve um outro Deus. E depois dele, jamais haverá. Ele é único. Ele não foi criado. Ele não tem início e nem fim. E a expressão eu sou o que sou nos dá a ideia de um presente eterno. Ele é. Ele não foi, ele não será. Ele eternamente é o Senhor. E é curioso notar, irmãos, que passado algum tempo, os judeus, os escribas, sacralizaram tanto essa expressão que eles acabaram substituindo eu sou por Adonai, que significa meu Senhor. Bom, esta é a primeira explicação que eu gostaria de te dar a você como introdução daquilo que nós queremos compartilhar com você nesta manhã. Observem que os 2 versículos que eu fiz menção, Jesus ele fala da porta e diz, eu sou a porta. Ele fala do bom pastor e ele declara, eu sou o bom pastor. Mas ele também cita o ladrão, o mercenário, o salteador. E é interessante nós notarmos que ele se coloca sempre em oposição ou um contraponto a essas expressões que ele usa. E aí, esse é o cerne da nossa mensagem, que Jesus no versículo 10, ele diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu gostaria de compartilhar com você uma coisa. O que é ter uma vida de abundância com Deus? O que é ter uma vida abundante? Será que ter uma vida abundante com Deus, uma vida de abundância, tem a ver com a quantidade de bens que nós possuímos? Será que tem a ver com circunstâncias, ocasiões, motivos? Vejam vocês que essa expressão abundante, ela é uma expressão eminentemente bíblica.
ela, quando é utilizada nesse texto, você sabe que todo o Novo Testamento ele foi escrito no grego comum. E essa expressão ela tem um significado muitíssimo curioso nos textos antigos. Abundante mesmo, ter uma vida abundante. Veja o que significa abundância no grego, que essa expressão, como eu disse aqui, ela é oriunda do grego. Veja que o significado dela no grego é uma quantidade abundante, veja só, é uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Vejam vocês que a vida em abundância nada tem a ver, a vida em abundância pregada pelo bom pastor aqui, nada tem a ver com todas as coisas que possamos desejar, conquistar ou lutar para manter nesta vida. Há muitos ricos que são paupérrimos e muitos pobres que têm abundância de vida na presença desse Deus. Nenhum de nós, irmãos, estamos aqui para pedir ao Senhor apenas bênçãos materiais. A sua igreja, quando se reúne com o intento de adorá-lo, de bendizê-lo, agradecê-lo por todo o dom da vida, pela salvação, pela santificação, pelos dons espirituais. Viver uma vida de abundância em Deus é viver, creia, é viver uma vida de comunhão plena como resultado de uma vida restaurada por Cristo, uma vida abundante de graça mediante a fé. Isso é ter uma vida em abundância com Deus. Observem que lá no versículo de número 1, o Senhor Jesus inicia dizendo, ele falando de um local chamado aprisco. O que era um aprisco? O aprisco era um lugar sem cobertura, cercado por um muro, com uma única porta de entrada e de saída. Mas observem que o Senhor diz assim, que aquele que entra no aprisco por outra parte, esse é salteador. Veja o que ele diz, o pastor, ele entra pela porta. E quando ele acessa essa porta, lá há um porteiro, e o porteiro abre a porta. Observem que o versículo de número 3, ele frisa muito bem isso. E quando o porteiro abre a porta, ele entra. Agora, atentem para o versículo de número 3. Lá não existe um único rebanho de ovelhas. Mas o bom pastor, entre todas as ovelhas, ele retira apenas aquelas que lhe pertencem. Você compreendeu? Sabe por que você está hoje aqui? Talvez alguns até chegando às lágrimas, porque compreenderam que nós somos propriedades
particular desse bom pastor. Quando ele nos resgatou, esse resgate foi de forma pessoal, foi direta. Ele não disse, rebanho, saiam para fora. Ele foi preciso, ele foi cirúrgico. Ele disse Mário, ele disse João, ele disse César, ele disse Conceição, ele disse Elizabeth. Para houvessem outras Elizabeth, outros Mários, outros César naquela mesma ocasião, naquele mesmo aprisco, apenas aqueles que pertenciam a ele saíram deste aprisco. Fomos trazidos para a sua maravilhosa luz. Agora, ouvir a voz do bom pastor nos impõe. Jesus, ele declara assim, ó, eu sou a porta. Sabe o que isso significa? Se você tiver 1,95 m e essa porta tiver apenas 1,80 m, para você atravessar por ela, você terá que se curvar para poder passar. Se você for mais largo que essa porta, você terá que se esforçar para passar por ela. E a despeito disso, irmãos, é a Bíblia que diz que nós devemos lutar por entrar pela porta estreita. O bom, ele é capaz de dar vida por suas ovelhas, mas ele é o molde, ele é o padrão, ele é o modelo de vida em abundância diante de Deus. Nós ouvimos, nós o seguimos, porque queremos estar dentro dos seus padrões. Agora, em oposição a esse bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, você encontra o mercenário, o ladrão, o salteador. E em oposição a essa vida que o bom pastor nos dá, o que é que o ladrão, o mercenário, o salteador, eles nos proporcionam? Que advertência maravilhosa Deus dá através desse texto. Olha, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. O mercenário, quando vir o lobo, abandona as ovelhas, corre para preservar a sua própria vida e abandona as ovelhas. E aí o lobo as arrebata e dispersa. Enquanto estivermos, irmãos, seguindo o bom pastor, nós estaremos sendo conduzidos a pastagens verdejantes, sendo alimentados, sendo tratados, sendo assistidos pelo bom pastor, porque a ovelha não dá ouvidos ao ladrão e nem ao salteador. E é curioso, irmãos, nós notarmos que o versículo 8 ele fala exatamente disso. No primeiro século da igreja, muitos apareceram como falsos mestres. Os falsos mestres roubam a tua comunhão com Deus. Eles te enganam, te mostram caminhos diferentes daquilo que Deus tem para mim e para você. Não é sem razão que Paulo ele diz de forma muito clara: se alguém vos anunciar evangelho diferente do que temos anunciado, seja anátema. Devemos estar, irmãos, atentos, alertas, porque os ladrões e salteadores estão à espreita, a despeito do bom pastor
cuidar das suas ovelhas e dar até a sua vida por elas. Mas nós devemos também estar atento, discernindo a voz do bom pastor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ele possa continuar no decorrer deste dia falando ao teu coração. Falando de forma abundante, porque eu disse para vocês que ter uma vida abundante, o significado do termo abundante é uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar. E nesses termos, eu gostaria de deixar para vocês 2 versículos que estão ligados ao significado dessa expressão. O primeiro está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 9, que nos diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Observe que na falta de um adjetivo que qualificasse as maravilhosas coisas que Deus tem para mim e para você, Paulo escreve apenas assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é vida em abundância. Porque Deus não cuida de nós, o nosso bom pastor não cuida de nós apenas nessa vida. Nesta vida, ele nos prepara. Esta vida terrena, esta vida no mundo dos viventes, é apenas processo, é apenas preparo. É somente um processo que nos conduzirá à presença do Deus eterno. Estando nós atentos à voz do bom pastor, discernindo a voz do bom pastor dos ladrões e salteadores, ele está nos conduzindo no tempo presente a uma vida de abundante graça diante dele, reunindo a sua igreja, como ele diz lá, será um único rebanho. Pastor. O outro texto, ele está lá no livro de Efésios, e eu encerro aqui. Efésios capítulo 3, o verso de número 20, que nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você tem um selo, você tem uma marca, você é rebanho, parte do rebanho do bom pastor. Você é ovelha do bom pastor. Vida em abundância independe do que você possui, do que você conquistou, do que você almeja nesta terra, das circunstâncias, das ocasiões, das situações que nós estejamos passando. Vida em abundância é comunhão com Deus, promovido, maravilhoso regeneração, o qual o Cristo crucificado nos proporcionou. E isso decorre de vivermos esta graça mediante a fé. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus te dê um dia de paz, um dia cheio de alegria, um dia de muita
muita, mas muita comunhão com teu próximo, de muita comunhão com teu Deus, de muita, mas de muita graça, de uma graça tão abundante que todos quantos se aproximarem de você sintam a presença maravilhosa do bom pastor, porque muitos estão esperando ouvir o seu chamado e você é instrumento de Deus para realizar isso, através do seu testemunho de vida, através da forma até de você falar, da forma de você se conduzir, da forma de você se portar. Vivo nas mãos de Deus. Faça valer a pena um dia você ter ouvido esse chamado, ter saído do mundo e de uma vida que você caminhávamos a passos largos para a perdição, até que Ele nos chamou pelo seu nome, nos tirou do mundo de pecado, de um mundo horrível, para nos trazer para a sua maravilhosa luz. Eu quero, nesse momento, irmãos, orar por todos quantos colocaram aqui um pedido de oração. Bendito Deus e maravilhoso Pai. Nós queremos entregar, ó, cada uma das tuas ovelhas que estão do outro lado, ouvindo a tua palavra, estão reunidos em suas casas para buscar a tua face, para ouvir a tua voz, porque as tuas ovelhas conhecem, elas reconhecem a tua voz. Eu quero te suplicar, meu Senhor, que o Senhor, do alto da sua morada, do alto do seu sublime trono, ouvidos para cada um dos teus filhos que nesse instante clamam, cada qual com uma necessidade em particular, que eu, ó Deus, em minha limitação seria incapaz de enumerá-las. Mas Tu és um Deus onipotente, Tu és um Deus autoexistente, Tu és um Deus santo, Tu és suficiente, ó Deus, em nossas vidas. E somente o Senhor pode assistir e suprir as necessidades dos teus filhos. Abençoa, Deus, aos pastores das igrejas, Senhor, de todo o distrito metropolitano, de todas as igrejas do Nazareno, de todos os pastores que professam o santo, vivo e real Evangelho. Que essas ovelhas, ó Deus, estejam debaixo das tuas asas, que tu esteja conduzindo, ó Deus, porque nós sabemos que tu és fiel e que tu estás conduzindo a tua igreja de forma segura. Continua inspirando os teus filhos, continua, Deus, fazendo com que eles voz do teu maravilhoso Espírito Santo na condução da tua igreja, dá saúde física e espiritual a todos os nossos pastores, dá saúde física e espiritual a toda a membresia, a todas as tuas ovelhas, para que elas continuem, ó Deus, entendendo e discernindo a voz do bom pastor, da voz do ladrão e do salteador. Eu entrego a Deus cada uma dessas vidas em tuas santas mãos, crendo a Deus que nós teremos um dia de abundante
um dia de abundante paz, um dia de abundante, porque estamos seguindo a voz do bom pastor. Muito obrigado por esta manhã, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus e a graça regeneradora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas, doces e preciosas consolações do maravilhoso Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e as ovelhas que conhecem a voz do bom pastor possam dizermos todos em uma só voz: amém. Irmão César, que Deus conforte e console o teu coração nesse momento tão singular que nós, seres humanos, não compreendemos. Eu poderia aqui dizer milhões de palavras tentando consolar o teu coração, mas sei que o Consolador amado está fazendo isso por mim e pela igreja. A igreja te ama, César, e eu gostaria de, em nome da igreja do Nazareno e do nosso pastor, dizer que nós estamos todos juntos nesse momento que você e os meninos estão passando. Abençoe, conforte, console o teu coração e o coração de todos os familiares da Grazi. A paz do Senhor, igreja, que o bom Deus nos abençoe, em nome de Jesus.